A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, povo abençoado. Amém? Mais um dia, onde tivemos a escola bíblica, falando a questão dos dons, como nós deveremos usar os dons, a qual aprendemos que esses dons são de Deus. O Espírito é um só e que Ele distribui a cada um, capacitando seus filhos, seus servos, para exercer ministério na igreja dele, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? A irmã Sheila, que Deus te abençoe, minha irmã, seu esposo e as suas filhas e toda a sua família seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Flávia Merela, que Deus te abençoe, minha irmã, você e toda a sua casa e todos os projetos que Deus tem para a sua vida, Deus possa realizar dentro do seu tempo. Todo o nosso desenvolvimento de vida é sempre fazendo investimentos. E com certeza, como diz a palavra de Deus, tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Sabemos que a melhor semente é a semente de Deus, que é a sua palavra. Nosso irmão Marciano Moreira, amém? Marciano Moreira, aí de São Paulo, ele se congrega lá na Assembleia de Deus, assim ele me informou, e que daqui a um tempo está com os projetos e que Deus possa lhe confirmar e ministrar o seu coração, irmão Marciano, que retorne à nossa terrinha, o estado do Ceará, terra boa. Amém? Amém, irmã Sheila. Receba as bênçãos de Deus sobre a minha casa, sobre os nossos filhos, sobre a minha esposa, nossos filhos e toda a nossa vida ministerial. Graças a Deus, estamos perseverando. Amém, Marciano? A paz, irmã Flávia, que Deus te abençoe. É como eu estou falando, nós plantamos, nós recebemos, meu amado, boa semente. A boa semente é a palavra de Deus. E esta palavra tem caído numa terra fértil. Amém? Que é o nosso coração. Essa é a terra fértil. Com certeza essa semente ela nasceu e dentro do tempo de Deus, essa árvore, essa planta, que essa semente brotou, ela dará muitos frutos, como diz a palavra de Deus, a 30, 60, a 100 por um. Amém? Isso é o que Deus deseja, que os seus filhos possam produzir no reino de Deus, no reino do Senhor. Amém? Daqui a pouco nós vamos começar, tá certo? Deixar algumas pessoas ainda conectadas, tá certo? 18, falta 2 minutos para as 19 horas e darmos início. Nós temos aí a irmã Sheila, a irmã Flávia, o irmão Marciano, estão conectados conosco. Já é um prazer ter essas pessoas, nossos amados irmãos, compartilhando da palavra de Deus. Hoje a nossa meditação, hoje é culto de oração. Você possa colocar o seu pedido aí, tá certo? O seu pedido de oração, se for assim, se você desejar, né? Coloque o seu pedido de oração quando nós estivermos encerrando, uns 10 minutos, 15 minutos. Hoje o nosso culto é de 30 minutos a 40 minutos. Quando nós estivermos terminando, nós iremos orar. Amém? Irmão José Irapuã, glória. Sua irmã Ana Cristina, sua filha, o seu genro e toda a sua família estejam sendo abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Estava querendo falar contigo, varão, até te liguei, teu zap, depois dá um alôzinho para mim, tá bom? Irmão Maninho, José Irapuã, mais conhecido como irmão Maninho. Glória a Deus, que Deus abençoe, irmão Maninho. João Ribas, João, o meu coração hoje está muito triste.
Elza, irmã Elza Frota, a paz do pastor, amém, irmão Teles, que Deus abençoe. Teles aí é meu irmão desde 1985, nós nos conhecemos ali na Bezerra de Menezes, no dia, deixa eu ver se eu me lembro, dia 15 de julho de 1985, é o Teles, meu irmão. Passamos ali uma temporada de caserna, 6 meses, foi muito bom ter te conhecido. Um abraço, irmão Teles, para sua esposa, glória a Deus. A irmã Sheila, vamos orar sim pela irmã Nilza, amém. Irmão, como eu estava falando para o irmão Valdene Macedo, a paz, o Hélito, nosso irmão, o Levi, a Lara, essa família que tem sido bênção de Deus para nossas vidas, como todos vocês, né? Tem se assim, a gente vive de amizades, de estar em comunicação, em comunhão, amém? Amém. A Sheila conhece a irmã Elza, amém, que é a esposa do irmão Marcos, do irmão Teles. Assim como eu estava falando para vocês, aí entrou o nosso irmão, o carioca, né, João Ribas. Vamos orar sim pela vida da Raniele, sim, estamos orando e vamos continuar orando em nome do Senhor. Hoje é um culto de oração, vamos orar. Pastor, é o Senhor orando que Deus... Não, a igreja do Senhor, nós somos a igreja. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, clamamos pela misericórdia, dentro da vontade de Deus, Ele vai liberar essas bênçãos, a provisão, né? Oração pela minha família, vamos orar sim, Flávio. Deus abençoe, Deus vai fazer algo maravilhoso no meio da sua família, porque, meu irmão, quando uma pessoa se converte, ela é luz, e esta luz, ela tem adentrado a sua casa, e toda a sua família será contagiada por esta luz do Espírito Santo que está sobre a sua vida, como de todos os nossos irmãos. Irmão, eu estou aqui triste hoje, assim, estava falando para o irmão João aí, né, o irmão João Ribas, que é o carioca, ele é pintor de quadros, muito bonitas as artes que ele pinta, aqui na Avenida Maestro Lisboa, aquela avenida que vai do Beach Park, nós moramos aqui perto. Mateus Vieira, de Guiné-Bissau, estamos juntos, amém. Então, nós estávamos orando e pedindo oração, até falei a questão do meu cabelo, né, que estava grande e tal, foi minha filha que cortou, e falei para vocês que o nosso cabeleireiro, pastor Manuel, hoje nós tivemos uma tristeza e uma perda muito grande aqui na Lagoa Redonda. Este homem era muito querido, mas coube ao Senhor hoje levar o nosso irmão, pastor Manuel, para a glória. Lagoa Redonda hoje está de luto. Muitas pessoas vão sentir a falta do nosso irmão que tinha um sorriso fácil, gostava de fazer a obra do Senhor, de evangelizar. Eu me sinto agora nesse momento, fiquei muito triste, muito abatido. Tivemos aqui de chorar um pouco pela vida do nosso irmão, mas ao mesmo tempo nos alegra, porque nós sabemos que é um servo de Deus, e o Senhor está à espera, com seus braços abertos, por essas pessoas que confiaram, acreditaram e entregaram as suas vidas ao Senhor. Então hoje o nosso irmão Manel, ele está lá na glória. Que Deus possa consolar sua esposa, seus filhos, seus netos e um rebanho que ele deixou, né? Adailto Apolinário, que Deus te abençoe, um abraço, meu amado. Muito bom ter você aqui conosco para cultuar a Deus. Tem ali a irmã Beth, irmão Márcio, que Deus abençoe. E assim, irmão, hoje nós tivemos essa perda.
essa perca pelo nosso amado irmão Manel. Era um pastor da Assembleia de Deus, ali da Assembleia de Deus Alencarina. Esse ano ele estava pastoreando ali, se eu não me engano, aqui na Conjunto Alvorada, ou era Muro Alto, por aqui, pertinho. Conjunto Alvorada, acho que seja. E nós sentimos muito pela perda do nosso irmão, né? Mas a saudade de tê-los aqui conosco, né? Essa falta. Amém? Meu irmão Adailton, um abraço, meu senhor. Quando voltarmos, vamos levar você para dar um decreto lá no Betel Siqueira, amém? Ouvir esse homem de Deus é bênção de Deus, porque a gente conhece a vida deste homem, servo do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Vamos começar, irmãos? Amém? Vamos fazer uso da palavra de Deus lá no Salmo 4. Esse salmo é um salmo de confiança em Deus. Assim diz a epígrafe, na angústia. É um salmo de Davi. Então, ele vai falar dessa confiança em Deus. Sim, Marcelo, vamos orar em prol de todas as famílias. Vamos fazer essa oração. Gostaria que quando nós começarmos a orar, você também tivesse aí um lugar bem reservado, que pudesse também estar orando. Amém? Nós vamos fazer um clamor. Nós temos irmão em São Paulo. Nós temos irmão espalhado em vários locais aqui de Fortaleza. E nós iremos juntos interceder nesse momento, por famílias. Vamos interceder por aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, principalmente agora nessas UTI, e nós vamos orar, amém? Glória a Deus. Irmão Valdênia, amém? Então você coloca o seu pedido de oração e Deus vai nos atender segundo a sua vontade no seu tempo, amém? Nosso irmão Zé Carreiro, pastor ali do Conjunto Alvorada, do Betel, amém? Vamos lá? Salmo 4. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tem aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabe, porém, que o Senhor distingue ou faz a separação para si o piedoso. Ó piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequei, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça, confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe dá fartura e cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar. Deus, nós queremos nesta noite ser grato por essa rica oportunidade, Deus, por esse meio de comunicação que tem sido uma ferramenta, Deus, para muitos pastores, missionários, irmãos, que tem anunciado, Deus, nesse momento de quarentena, mesmo nós sendo privados de nossa liberdade de ir e de vir, mas o Senhor tem nos dado essa condição, Deus, de falar a Tua palavra. E esta palavra não voltará vazia. Assim, Deus, o nosso clamor, as nossas orações, quando os Teus servos, Deus, estava ali preso, Paulo, Silas, João, Pedro, quando
eles passaram por esses momentos, Deus, de angústia, quando eles estavam presos, mesmo nas prisões, ali quando eles oravam, cantavam, acreditavam na provisão de Deus, e o Senhor ali quebrava, abria os cadeados, quebrava as cadeias, estremecia o local onde esses homens se encontravam, e o Senhor o tirava daquela situação. Pois Deus da glória, Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será o Deus de toda a eternidade. O Teu povo nesta noite, Senhor meu Pai, se coloca numa condição, meu Pai, de servos, e se humilhando na Tua presença, se prostrando diante dos Teus pés, clamando, Deus, em alta voz, ó Senhor meu Pai, para que dos céus, do Teu trono, Senhor, possa emanar, Deus, Senhor meu Deus e Pai, soluções, Deus, para causas, questões, para as enfermidades, a cura, para os que estão caídos, Deus, o fortalecimento para se levantar, aqueles que estão angustiados, venham ao Seu bálsamo, meu Pai, para aliviar, Deus, dessa angústia. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo toda situação de depressão, Deus, onde as pessoas têm sido angustiadas, maltratadas, o espírito do medo tem se apossado, mas nessa noite, em nome do Senhor dos Exércitos, Rei da Glória, nós Te clamamos e Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa entrar com a provisão, com Deus, agora dentro dos lares, no meio das famílias, Deus, nos leitos dos hospitais, no meio das ruas, Deus, aonde tiver um dos Teus servos nesta noite, clamando, orando, buscando a Tua presença, o Senhor se faça, Deus, nesse momento presente, dentro dos nossos lares, nesse momento, Deus, desse culto de oração. O Senhor venha nos atender dos céus, e queremos ministrar a Tua palavra, Deus, e esta palavra, Deus, venha nos trazer edificação, consolo, fortalecimento, exortação. Nós queremos, meu Pai, nesse momento, Deus, estar na Tua presença, Senhor Deus da glória, e ter a certeza que o Senhor inclinará o seu ouvido para ouvir a oração que é feita neste lugar. Deus da glória, Deus Todo-Poderoso, a Ti oramos e colocamos a nossa oração e as nossas necessidades diante do Senhor. Que Deus nos atenda dos céus, pois assim já oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? A irmã Ana Cristina, que Deus abençoe, seu esposo, irmão Maninho, toda a sua família, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmão, nós estamos diante de um salmo, Salmo 4, Salmo de Davi, e percebemos, meu amado, que aqui Davi, ele está se colocando diante de Deus com confiança. É isso que Deus deseja para todos os seus servos, confiança. Essa confiança, ela pode ser acreditar, ou dar crédito, ter fé, saber que Deus é soberano. E Davi, meu amado, ele começa a cantar este salmo, entoar este cântico de adoração, suplicando a Deus. Olhamos para a vida de Davi, quantas vitórias Deus lhe propôs. Quantas vitórias Deus lhe propôs. Se hoje nós estamos aqui, hoje nós nos encontramos aqui, até aqui o Senhor nos ajudou. Como diz Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, se nesse momento Deus, meus amados irmãos, se Deus nos deu a condição, força, ânimo, coragem, esperança, se hoje nós estamos aqui por essa oportunidade que Deus está nos dando, mas nós deveríamos olhar para todo o contexto, desde o momento que Deus nos encontrou,
E eu tenho absolutamente certeza que hoje nós estamos bem melhor. Nós estamos mais fortalecidos. Porque nós podemos observar todo o contexto da nossa vida. Quantos livramentos Deus tem nos dado. Quantos socorro Deus já nos proporcionou. Quantas vezes a mão do Senhor tem nos guardado. Quantas vezes Deus tem se feito presente nesses momentos difíceis da nossa caminhada. Quando Davi, ele se coloca para entoar esse cântico, ele é um rei de várias conquistas. Quantos exércitos dos inimigos o exército de Davi não derrotou? Davi tinha um exército, que é o exército de Israel, um exército poderoso. Mas mesmo assim, meus amados, Davi não deixa de confiar no Senhor. Mesmo ele tendo sobre a sua responsabilidade, sobre o seu comando, um exército poderoso, mesmo assim ele não deixava de confiar no Senhor. Às vezes, meus amados, nós só lançamos essa confiança em Deus quando nós estamos em situações difíceis, de desvantagem. Quando nós estamos com uma situação quase perdida ou perdida, aí que nós recorremos a Deus. Mas Davi não. Davi, ele está nessa condição de um rei, de um exército muito forte, mas ele nunca deixou de acreditar que um poderoso é o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, aquele que nunca perde uma batalha, nunca perdeu e nunca há de perder uma batalha. Então, meu amado, diante desse salmo, Davi certamente, um desses homens mais poderosos de Israel, ele passa a depositar nesse salmo, a gente pode perceber que ele passa a depositar a sua confiança em Deus. Assim, meu amado, somos nós. Hoje nós temos uma estrutura bem mais amadurecida do que ontem. Nós pararmos para pensar um pouco como esses dias têm sido angustiantes. Não estou falando numa situação de que porque está em casa. Estar em casa é um prazer, gera alegria. Você está na sua casa, este lar que Deus te deu. Isso é confortável, isso gera alegria, satisfação, prazer. É bom usufruir da presença dos filhos, da esposa. Então, em nossa casa nós nos sentimos bem. Mas vamos ver pelo outro lado. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar na igreja, ter aquela comunhão, de nos congregarmos, estarmos reunidos, momento do louvor, momento da confraternização, o momento de ir lá ofertar, do momento de ir lá dizimar, de abraçar o seu irmão, de ter esse contato. Isso nos faz falta. Isso é visível por todos os irmãos, quando nós sentimos essa falta. Momento, meu amado, de você ver a situação de várias famílias hoje que não tem o pão, que a sua geladeira está vazia. Alguém que perdeu o seu emprego está
no estado de quase que depressão, porque agora, como eu irei sustentar minha família? É nesse momento, meus amados, que nós sentimos angustiados. Mas o que faz nos aliviar, acreditar, é que o Deus, o Senhor, este Deus que Davi está clamando, confiante, no momento de angústia, esse mesmo Deus de Davi, como é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nós estamos confiantes que sairemos desse deserto mais fortalecidos, mais crentes, mais voltado ao reino de Deus, com um espírito maior de humildade, de mansidão, de liberar perdão, de saber respeitar, saber abraçar, saber compartilhar. Então, irmão, esses momentos de isolamento social nos faz fazer uma análise, fazer uma reflexão, não pessoal, mas uma reflexão conjunta, como seres humanos que vivem uma comunidade, porque Deus tem feito a provisão na minha casa, sobre a minha mesa, e eu tenho certeza que na sua casa e na sua mesa também não tem sido diferente. Isso, meu amado, é confiar em Deus, confiar nesse soberano, nesse Deus tão grande e cheio de amor para conosco. Então, meu amado, Davi, se você olhar para Davi, ele se coloca, é um poderoso de Israel, como eu já falei, mas ele começa a depositar a sua confiança no Senhor. E aí nós olhamos para um contexto lá de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 26, é aquele momento que os filisteus, através de Golias, um dos seus soldados, que afrontava o Deus, o povo do Deus vivo, é nesse momento, meus amados, que Davi começa a se destacar. E é nesse momento que eu vejo que Davi passa a ter uma intimidade maior com Deus. Quando chegar no versículo 26, está lá o rei Saul, seus irmãos, todo Israel sendo afrontado. E quem entre o povo de Israel, quem seria voluntário a confrontar esse Golias, os filisteus? Então, esse menino, esse rapaz, ainda jovem, ele sai lá das Campinas, onde estava cuidando de ovelhas, e ele vem. É engraçado que ele vem, se apresenta e diz: quem é, pois, esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse? Então, irmão, não existe uma afronta maior do que o seu próprio exército está sendo humilhado. Israel, a nação escolhida por Deus. Então eu olho para essa situação, meu amado, eu vejo a nossa situação atual. Só que Golias, ele é visível pelo seu tamanho e se destacava. Mas o que tem mais afrontado o povo é este vírus, essa pandemia. Isso, meu amado, tem nos afrontado. Quantas pessoas estão inseguras
Quantas pessoas, o medo tem se apossado dessas pessoas, a insegurança, a depressão. Hoje, meu amado, se nós olharmos para a nossa nação, do líder até o mais humilde, estamos numa mesma situação de medo, de afronta. E nessa situação, meu amado, se prontificou Davi. Ninguém o considerava, ninguém dava crédito, todos achavam que ele era um ninguém. Mas quando passamos a confiar em Deus, nós tomamos a posição de voluntários, de se prontificar, assim como Davi foi um instrumento nas mãos de Deus. Deus quer que você saia do seu lugar nessa noite. Se apresente não a Saul, rei, mas se apresente ao Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Jeová é o seu nome. Saia das campinas, saia lá do meio das ovelhas e venha se tornar um soldado, porque Deus vai te honrar e vai te colocar entre os príncipes. Então, meu amado, tive Golias, e a gente percebe, amado, como Deus é soberano nessa questão. Deus, lá do seu trono, ele poderia destruir fácil esse exército dos filisteus e não deixar o seu povo ser afrontado. A mesma situação é hoje, irmão. O povo de Israel está sofrendo porque eles estavam distante de Deus. Eles estavam distantes. Eles preferiram um rei do que o Rei dos Reis. Porque eles viam todas as nações ter um rei. Foi isso que eles foram reivindicar para Samuel. Nós queremos um rei. Samuel se entristeceu porque ele era o sacerdote e ele pensava que o povo estava rejeitando Samuel. E Samuel chora, ele vai à presença de Deus e Deus diz: não, Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Eles estão querendo um rei e nós vamos permitir. E permite. E nós podemos perceber que o Saul fez muitas coisas desagradáveis a Deus. E quando o seu líder faz coisas que desagradam a Deus, o Senhor volta as costas. O Senhor deixa. Então Deus permitiu. Fica. Está aí o rei, né? Vocês não querem um rei? Toma um rei. Fique com esse rei. Só que eles passaram a confiar no rei Saul. E o que esse rei fez na presença de Deus era cada atitude que distanciava o povo de Deus, até o ponto de Deus permitir que o exército dos filisteus pudesse lhe afrontar. Olha esse povo tomando a arca, essas coisas todas. Mas é diferente, meu amado, que quando Deus levanta, escolhe, dentre milhões e milhões de pessoas, o Senhor nos escolheu, não para ser soldados covardes, não nesse momento, meu amado, de crise, de medo, de pânico. E nós somos a igreja. Quando eu falo soldados, nós somos a igreja. E a igreja, ela não pode se acovardar. A igreja, ela não pode retroceder. A igreja, ela não pode estar entre só as quatro paredes.
A igreja, nesse momento, meu amado, precisamos fazer como Davi fez, confiar no Senhor, correr para a sua presença, entoar cânticos de louvores, porque o nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, irmão, está na hora de nós nos prontificarmos, deixar que esses incircuncisos, e olhando para essa questão de incircunciso, nós olhamos para o povo da nossa atualidade. O povo que já se distancia a cada momento de Deus, estava muito distante de Deus. Pessoas que já blasfemavam, usando imagens e figuras que são sagradas, seja para o cristão, para o católico, mas tem os seus símbolos sagrados. E esse povo que estão sendo doutrinados dentro das nossas escolas, nas nossas faculdades, pessoas infiltrando na sua mente, formando algo tipo Saul, que leva o ser humano a se distanciar do seu Criador, ou melhor, leva a não acreditar que existe um Deus que criou os céus e a terra. Que esse Deus é todo poderoso. Então nós percebemos, meus amados, que é essa situação desse povo. E Deus permitiu, não Golias, que se destacava pelo seu tamanho, mas um pequeno Golias, que é invisível, tem deixado o mundo de joelho, em pânico, que até o momento não se descobre como deter esse pequeno Golias da nossa atualidade. Mas a igreja do Senhor, como Davi, a igreja precisa se colocar, se prontificar, ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. É nesse momento, meus amados, que a igreja não tem aí. Olha o que é que Davi vai dizer mais na frente. Olha o que é que Davi vai dizer mais. No versículo 37, lá de 1 Samuel 17, 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, dos ursos. Ele me livrou das mãos desses filisteus. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Vamos olhar, o Senhor nos livrou da droga, da prostituição, da idolatria, da mentira, do engano, do estado que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nos deu vida e nos deu uma nova estrutura, e dessa estrutura Ele nos fez morada do seu Espírito. Era Davi dizendo, declarando assim: olha, o Senhor já me livrou. Porque o rei Saul, ele estava desprezando Davi. Menino, não, eu cuido lá das ovelhas do meu pai, vê o leão, os ursos, quando eles pegam, eu corro, pego e tomo a ovelha e dou cabo desses leões e desses ursos. E o Senhor, ele sabia já, olha como é a questão de uma pessoa que confia no Senhor. Ele sabia que essa questão dele com o urso ou com o leão, já sabia que era Deus quem o livrava. Assim nós tomamos entendimento que todos os livramentos que Deus nos deu, já era o Senhor matando um urso e um leão a cada dia e nos livrando. E agora que nós temos conhecimento do poder deste Deus, que é soberano, saber que o Senhor já deu um livramento, quantos leões estavam querendo nos estragar, os ursos, e o Senhor nos livrou, então Deus nos livrará das mãos desses filisteus, ou desse Golias,
pequeno, minúsculo, invisível. Mas o Senhor contempla o Golias gigante, e o Senhor sabe que esse Golias que tem nos afrontado, o Senhor sabe que tamanho ele tem. Mas dentro desse contexto, eu vejo que tudo é permissão de Deus para que o homem, o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, se volte para o seu Criador. Se volte para o seu Criador. Nós precisamos entender que é nesse momento que nós precisamos nos voltar. Orar mais. Ler mais a Bíblia. De agora eu comecei a ler o Pentateuco, porque já terminei Salmos, Provérbio, e já li um monte de livros da Bíblia Sagrada nesse período. Mas quantas vezes nós estávamos tão ocupados com a obra secular, com o secularismo, que o tempo que sobrava para Deus era o mínimo de tempo. Era as carreiras. E queira ou não, irmão, abrimos um parênteses, às vezes estávamos fazendo a obra até de forma relaxada. Mas esse é um momento de reflexão. Será que Davi já não tinha ouvido os boatos de que o seu povo estava sendo afrontado, o exército do Deus vivo estava sendo afrontado, porque os seus irmãos estavam lá, o seu povo? Mas quantos momentos ele estava lá nas campinas, lá no campo? Quantas vezes ele cuidando daquelas ovelhas, cuidado com o urso, cuidado com o leão, mas quantas vezes ele tirou um momento de reflexão? Não é assim de uma hora para outra que esse jovem, ele toma essa decisão. Eu creio que ele já vinha tendo conhecimento da situação, como hoje nós temos consciência da situação. Nós sabemos, meu amado, que toda esta questão desse Golias invisível da nossa atualidade, ele é uma permissão de Deus. Mas todo esse Golias, meu amado, ele veio para que o homem pudesse se despertar e entender que não dá para viver uma vida distante de Deus, que tem que se voltar para o seu Deus. E tudo isso, meu amado, ainda passa a ser a questão desse Golias invisível. Ele passa a ser fruto do pecado do homem, da humanidade. Pessoas com atos obscenos, usando a figura do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, com Deus ninguém se brinca. Ninguém pode afrontar o Deus vivo e ficar impune. Então, mas a igreja do Senhor, a igreja precisa tomar o papel que Abraão tomou quando o Senhor, mais dois anjos, de uma forma teofânica, eles estão caminhando para Sodoma e Gomorra para destruir. A igreja precisa se colocar como Abraão, no momento de intercessão. E eu sei, meus amados, aqui o Senhor vai falar nesse salmo que jamais o Senhor, ele sabe fazer, ele sabe distinguir o que serve a Deus e os que não servem a Deus, os salvos e os ímpios, pessoas que confiam no Senhor e tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida, como pessoas que ignoram e querem viver a sua vida e acham que a sua vida se resume só nessa terra. Então nós olhamos para essa questão, ele diz: ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Olha o que é que Saul vai dizer para Davi: vai, o Senhor será contigo. E não é diferente, meu amado. Quando nós nos prontificamos, o Senhor será conosco. Se você se prontifica, o Senhor será contigo. Mas se nós pararmos e deixar a coisa acontecer, e se você não se posicionar, jamais Deus será contigo.
Porque Deus deseja que nesses últimos dias, assim como Davi se levantou e se prontificou, Deus quer que os seus servos, que estão escondidos não lá no campo, mas às vezes escondidos dentro da igreja, por trás não sei de que, mas está na hora de sair. Porque assim como Saul disse assim, Deus será contigo, Deus será conosco. Esse Deus não muda, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será de toda a eternidade. Vai. Você quer ir? Vai. Deus será contigo. Deus tem sido com você. Vamos andar mais um pouco, quando chega lá no versículo 45, Davi, porém, disse aos filisteus, qual é a arma que nós deveríamos usar? Qual é a arma que você tem na mão? Qual é o Senhor que tu serve? É o Senhor dos exércitos. Davi teve o seu período na história e voltou, para onde seus pais estavam. Então, meu amado, nós deveríamos também estar nessa condição de marcar a nossa história aqui na terra. Precisamos deixar o nosso legado. Que o mesmo Deus que usou Davi num período do seu ministério, Deus quer usar você hoje. Não dá para se esconder. Não dá para fazer de conta que é. Tem que ser. Temos que nos proporcionar. Chega dessa vida religiosa. Precisamos nos vestir das armaduras de Deus. Ser dotado pelos dons de Deus e pela ousadia do seu espírito, como soldados aprovados que manejem bem a espada do Senhor, cheio de graça, cheio de poder, com o Senhor que nunca perdeu uma batalha. Então está na hora, meu amado. Vai os discípulos do Senhor, os apóstolos, está lá o ato dos apóstolos, pelas atitudes, pelas ações desses homens de Deus. Está na hora, meu amado, da gente escrever um novo livro, o livro dos atos da atualidade, de homens e mulheres que não se curvam diante dos filisteus, nem diante dos Baal, mas se curvam diante do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Está na hora, meu amado, da igreja clamar. Nós sabemos, meu amado, que esta pandemia, esse momento difícil que a nação, o mundo inteiro está passando, isso, meu amado, para o Jeová não é nada. Uma ordem dos céus nesta noite, e amanhã esse vírus não existirá mais. Não existirá. Mas Deus está permitindo que mesmo diante dessas situações, não tem muito dos seus soldados alheio à situação, ou não tomando consciência que você é importante, que Deus quer contar com você. Então, chega Davi, ele disse, olha, disse ao filisteu, ele está dizendo para Golias, tu vem contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu afronta. Em que nome você está indo? Em que nome? Em que nome nós estamos indo, caminhando, testificando? Então está no momento, meu amado, da igreja orar. Nós não podemos orar só na igreja. Quando começa a igreja primitiva, os irmãos se reuniam em casas. Pois está na hora, meu amado, da gente fazer um momento da nossa casa, a nossa casa de oração, como disse Jesus.
Casa do meu pai é casa de oração. Então, meus irmãos, nós olhamos para essa situação. Vou só ver aqui o. Então, nós olhamos para essa situação. Olha como é que vinha este Golias. Ele mesmo tem o seu tamanho avantajado. Ia lá com a sua lança, com a sua espada, seu escudo, contra um rapaz, um jovem. Porém, esse jovem, ele tinha o Senhor dos exércitos. Ele disse: você vem a mim nessa condição de guerra, mas eu tenho um que é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma guerra, uma batalha, uma luta. É no nome dele que eu estou indo, é nesse nome que nós deveríamos ir, caminhar, testificar e orar. Então é nessa condição que Davi, ele começa a cantar esse salmo. Ele começa a cantar, no versículo 1 ele começa com súplica. Davi começa esse cântico, esse poema, clamando, suplicando pela presença de Deus. Meu irmão, o que nos dá coragem é a presença de Deus na nossa vida. O que tira o desânimo da vida de um cristão é a presença de Deus na nossa vida. O que tira o cansaço da nossa vida é a presença de Deus. É o fogo do Espírito Santo ardendo dentro do nosso coração. Você, quando começa a acender essa chama, nós nos prontificamos como soldado do Deus poderoso, do Deus vivo. Mas está faltando uma chama. Está faltando nós, como soldados, nos curvar e começar a clamar pela presença de Deus. E Deus diz, meu amado, enchei-vos do Espírito. É uma ordenança de Deus, mas vazio. Não dá para se posicionar como soldado e ir para a guerra. Está vazio, está desprotegido, desprovido. Então está na hora de buscar a presença de Deus, para que você possa estar cheio, para você ir e ver os sinais de Deus, porque você está indo em nome do Senhor dos exércitos. Então nós precisamos ir. Pode vir com espada, pode vir com escudo, pode vir com lança, mas nós estamos indo em nome do Senhor, e o Deus vivo, meu amado, jamais será afrontado, de maneira alguma. Aleluia! Quando nós chegamos aqui, voltando só um pouco aqui no 46, hoje mesmo, isso lá de Samuel 17:46, a parte A do versículo diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor nos entregará em nossas mãos. Hoje mesmo, Davi está dizendo, hoje mesmo o Senhor, ó Golias, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Diz, meu amado, alguns contextos, diz que quando Davi pega aquela funda, uma pedra, lança a Golias, diz que pega no centro da sua testa, meio dos seus olhos. E a gente percebe que uma pedrinha daquela jamais iria derrubar aquele homem. Se derrubasse, ele teria que cair de costa. Mas diz, meu amado, que ali com a fé no Deus Todo-Poderoso, e diz que a pedra que Davi lança, que a Golias que derruba, mas é o Senhor dos exércitos que faz aquele homem cair, aquele soldado gigante cair. E diz que ele cai de bruço. Então isso é uma força divina. Teus inimigos podem te afrontar, mas quando nós confiamos no Deus vivo, eles irão te cair por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas tuas mãos, Davi. Hoje mesmo o Senhor pode entregar nas mãos da igreja, dos soldados, e o mundo inteiro possa entender que existem igrejas que andam de joelho, que ora e que confia nesse Deus Todo-Poderoso. Irmão, vou detalhar todo o salmo, mas só dá então, meu amado, nós vamos ver aqui no versículo 1 ainda, mesmo diante da angústia, da dificuldade, Davi sente o cuidado
do Senhor e sabe que Ele nunca vai nos abandonar. Isso seria o versículo 1. Davi não só acreditava no seu reinado, mas também depositava sua fé no Senhor. Olhe para o versículo 2. Aqui diz assim, aqui é outra versão. Homens poderosos, até quando vocês vão insultar o Deus vivo? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidade? É essa questão. Quando você chega aqui no versículo 3, Deus diz que sabe distinguir. Deus sabe discernir, fazer a diferença de quem confia nele e de quem não confia nele. Então vamos para frente, meus amados. O versículo 3 mostra que Deus sempre fará justiça. Nosso Deus é justo e verdadeiro. Diz o versículo 3. Lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo ou quando eu clamo. O que é que Deus está dizendo? Lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O teu cuidado que Deus tem para com você, meu amado, é especial. Porque Deus conhece a sua fé. Deus conhece a tua integridade, Deus conhece o teu caráter, Deus conhece a tua fé, Deus conhece o teu caminhar, Deus conhece o teu deitar, Deus conhece o teu levantar, Deus esquadrilha o teu ser e conhece o teu coração. No versículo 4, meu amado, é ter controle da situação. Quem é que tem controle da situação? Nós podemos ver, meu amado, a situação atual. Assim como o povo de Deus estava sendo afrontado no período de Davi pelos filisteus, pelo Golias. Meu amado, hoje nós estamos sendo afrontados pelo Golias invisível. Mas deixa eu dizer para você, o dano tem sido grande, imenso. Hoje mesmo, à tarde, nós acabamos de perder um amigo, mas sabemos que ele está no braço do Senhor, porque era servo do Deus Altíssimo. E assim, meu amado, mesmo diante dessa situação, nós temos uma certeza que Deus tem um controle de toda a situação. É para se deitar e refletir tudo pelo que fez, chegar até onde está. E Deus diz: aquietai-vos, que eu sou Deus, eu sou o Senhor. É Deus que cuida. Nós sabemos que eu também tive cometido, com alguns sintomas, eu e minha esposa, graças a Deus nos tratamos em casa, e sabemos, meus amados, que é Deus que guarda, é Deus que cuida. Você pode tomar a melhor medicação, mas a restauração da nossa saúde, nós acreditamos que é o bálsamo do Senhor. Aquele que sara, aquele que cura, aquele que levanta, é o Senhor. É aquele que crê, mesmo que esteja morto, que crê, verá a glória de Deus, Se você crê, mesmo que esteja morto, viverás. Aleluia. Então, para nós, espera, versículo 5 diz assim: ofereçam um sacrifício como o Senhor exige e ponha a sua confiança nele. Qual é o sacrifício? Não estou falando do sacrifício salvífico, que é o sacrifício de Cristo na cruz, que salvou o homem. Lógico, não é esse sacrifício. Mas o povo de Deus no Antigo Testamento sacrificava os animais para que eles pudessem ser perdoados, para poder entrar no templo, cultuar a Deus. Nós sabemos que hoje o véu do templo já foi rasgado, pelo Cristo está sendo pregado na cruz, e o Senhor nos dá a liberdade, o acesso ao seu trono, à sua presença, o lugar mais santo dos santos. Nós sabemos disso. Então, meu amado, sacrifício aqui, às vezes, meu amado, nós precisamos nos sacrificar, precisamos esperar, esse sacrifício esperar sempre pela vontade de Deus, pela renovação da aliança, ter uma vida santa, ter uma vida regrada diante da presença de Deus,
ter atitude que Deus seja louvado, não ter atitude que entristeça o nome do Senhor. Não, nós deveremos ter, isso é sacrificar, é renunciar, cada renúncia, deixar o pecado de lado, estar sempre pronto a servir ao Senhor, louvar o Senhor, adorar o seu nome. Versículos 6 e 7, encerramos, diz assim: há muitas pessoas que oram assim: dar-nos mais bênçãos. Você já ouviu essa oração? Dar-nos mais bênçãos, o Senhor, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Versículo 7, mas a felicidade que pões ao meu coração é muito maior que daqueles que têm comida com fartura. Que mais vale um pouco com Deus do que muito sem Deus. O Senhor coloca alegria no nosso coração, daqueles que esperam com confiança no Senhor. Essa é a palavra de Deus nessa noite, meus amados. Falei que ia ministrar 40 minutos, 30 minutos, mas já vai mais de 1 hora. Espero que essa palavra de Deus ela possa surtir efeito em nossas vidas, e oraremos ao Senhor. Está aí a irmã Kátia, irmão Levi, irmã Valdene, entrou mais pessoas. Daqui a pouco eu mando um alôzinho para você, tá certo? Eu faço curto o que você comentou, e a graça de Deus possa permear os vossos corações. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Não espere que eu só ore, mas vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Você está pronto aí para orar? Glória a Deus. Então, Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, Senhor, começa, Deus, nos ouvir, nos dá, Deus, diante dessa situação que nós pregamos, meu Pai, que é uma situação real, é um Golias invisível, mas tem nos afrontado, mas nós queremos, meu Pai, nos armar como Davi se armou, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Deus dos exércitos, que nós estamos indo para que esta afronta que tem afrontado, Deus, a tua criatura, Deus, os teus filhos, teus servos, Deus, a tua criação, Deus, tem sido afrontada, Deus, diante dessa situação, mas Deus, eu espero, Senhor, meu Deus e Pai, que o Senhor nos coloque a alegria, a esperança, a confiança no Senhor dos exércitos, Deus, e começar, Deus, nós como teus servos, esperar no Senhor, a esperar, meu Pai, pela tua bondade, pela tua Deus, pela tua provisão, pela tua, Deus, bondade, Senhor, meu Deus e Pai, pois agora, meu Pai, os pedidos que os teus filhos, as tuas filhas colocaram, meu Pai, aqui nos comentários, Senhor, visita diante dessa situação. Se é família, Deus, entra com a provisão, Deus, no meio da família, aqueles que ainda não foram alcançados, Deus, que ainda se encontram com o coração endurecido, que anda cego, Deus, pela idolatria, pela mentira, pelo engano, Deus, agora em nome do Senhor Jesus Cristo, tira essa cegueira, esmiúça esse coração de pedra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Entra com a salvação, entra com a libertação, com a transformação, vivifica, Deus, aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Seja noite de salvação, seu meu Pai, seja noite de cura, dentre esses hospitais, as UTI, aonde estiver, Deus, dessas pessoas, meu Pai, nessa situação, Deus, de enfermidade, entra com a provisão, sopra do teu Espírito, Deus, uma unção da cura, ministra a cura nesta noite, Deus. Nós sabemos que uma ordem, uma palavra tua, emanada do teu trono, Deus, em direção a estes leitos, Deus, Senhor meu Pai, possa vir, sim, Deus da glória, pessoas ser curadas, que Deus tire, muda o quadro clínico, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. As famílias, meu Pai, estão aflitas, estão na esperança, meu Deus, e atende a oração dos teus filhos, das tuas servas, meu Deus e Pai. Nós oramos, Deus, por esse momento de tanta tristeza, de angústia, mas eu creio que tu és o Senhor que gera alegria no coração dos teus filhos, gera alegria, Deus, em nossas vidas, por esperar em ti,
Ah, Deus, gera esta alegria, Deus, de estar na tua presença, de confiar em ti. Meu Deus, essa alegria, Deus, possa tomar conta de nossas vidas. Ah, Deus, tira a tristeza, tira a angústia, tira a depressão, mas gera, Deus, dentro do nosso coração, ah, Deus, a alegria do teu Espírito. A alegria é um fruto do Espírito, pois nos concede, meu Pai, desse dom, ah, Deus, esse fruto, Deus, do teu Espírito, desta dádiva, Deus, sobre a tua igreja, sobre nossas vidas, gerando alegria, gerando a esperança. Ó Senhor, meu Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus da glória, nós queremos, meu Pai, se agradecer, meu Pai, por este momento, deste culto de oração, ser grato, Deus, por essa oportunidade. Espero que esta palavra gere fé, gere esperança, gere disposição espiritual, ah, Senhor Deus da glória, e possa ter alcançado o coração dos nossos ouvintes, das pessoas que estavam, meu Pai, ligadas neste momento conosco, pois assim nós ministramos a bênção do Senhor, ah, Senhor, meu Pai, a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua graça, a sua misericórdia, o teu amor sobre nossas vidas, receba dos céus. Creia que o Senhor no seu tempo nos responderá, e esperamos pela vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, pois assim oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Só dar um aviso para vocês, quinta nós temos culto de doutrina. Não sei se o Mardoni já tenha chegado de viagem. Se ele não estiver disponível, nós iremos ministrar o culto de doutrina, sim. Sexta-feira, meu amado, eu gostaria de convocar a igreja. Nós temos aí algumas pessoas. A nossa vigília, sexta-feira, começa meia-noite, vai até você aguentar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tem pessoas que vão até 4, 3, 2. Geralmente eu com a minha esposa, nós oramos de meia-noite até 2 da manhã, tá certo? E eu também gostaria de convocar a igreja para sexta-feira. Você que está em casa, sem, nessa condição, gostaria que você tirasse um tempo de quinta-noite para sexta. É o tempo que você pode suportar. É jejum. Amém? Sexta-feira pela manhã. Pastor, até que hora? Até meio-dia? Até 9, porque tem pessoas que tomam medicação, até 8, até 9, 10, não importa. Gostaria que vocês, quinta-feira, quando você fosse dormir, fosse orar, dizer: Deus, eu quero consagrar minha vida, eu quero orar, jejuar, nessa manhã do dia de sexta-feira, em louvor e adoração ao teu nome, Deus. Então nós iremos jejuar sexta-feira pela manhã, sexta-feira à noite nós teremos a vigília, e domingo nós temos o nosso culto. Amém? Dia 22 está se aproximando, assim a especulação, que retorne dia 22. Dia 22 é uma terça-feira. Já estive olhando no calendário, tá bom? Então, se a gente ainda não for no dia 22, o culto vai ser online, quinta-feira também, e começaremos só domingo, tá certo? Ainda tenho que decidir com a igreja, usando o zap da igreja, a gente vai conversar e tomar essa decisão. Amém? Que Deus te abençoe até quinta, sexta-feira na vigília, domingo aqui às 18h30, domingo. Amém? Que Deus abençoe irmão Márcio, que Deus abençoe irmã Flávia, o nosso irmão Maninho, Marciano, Zé Irapuã, irmã Valdene, nosso irmão John Martins, que Deus te abençoe, servo do Deus Altíssimo. Tem o João Costa aqui, Batista Costa, um amigo da gente, trabalhamos juntos, que Deus te abençoe. O Kelvin, que é o Kelvinho, que Deus abençoe. Batista, um abraço, meu irmão, saudade de você, homem de muito caráter, trabalhou um homem sério, graças a Deus. Irmã Raquel, o irmão Raquel e o Valclés, que Deus abençoe essa família. Irmã Rosângela é minha sobrinha, que Deus abençoe. Silene, um abraço aí, Silene, que Deus te abençoe. A missionária do Betel tem um ministério maravilhoso, trabalha com criança, graças a Deus. A irmã Ana Cristina, irmã Flávia, Marciano, que Deus abençoe. Valdene, acho que estou só.
Se eu esqueci algum, daqui a pouco eu mando um alôzinho para você. Que Deus abençoe. Até quinta-feira, se Deus nos permitir. Um abraço. Amém.